Eu quero desmistificar, quero tirar uma falsa ideia que algumas pessoas colocam de que comprar um imóvel é algo tranquilo. Não é. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alisson Rafael, sou corretor de imóveis há mais de 13 anos e tenho esse canal aqui chamado Primeira Obra Oficial. Aqui eu vou, além de explorar casos de pessoas que estão construindo os seus imóveis pela primeira vez, vou trazer conhecimentos importantíssimos no universo do mercado imobiliário. O tema de hoje do vídeo é um tema importantíssimo para quem tem o objetivo de investir em um imóvel. Eu sei que muitas pessoas que aqui estão assistindo, estão acompanhando o canal, já fizeram isso por diversas vezes. E muitas pessoas ainda não tiveram essa experiência. Quero me dirigir aos dois públicos, mas principalmente para você, que ainda não tem essa experiência e está se preparando para fazer isso. Eu quero desmistificar, quero tirar uma falsa ideia que algumas pessoas colocam de que comprar um imóvel é algo tranquilo. Não é. Vamos lá se ater aos fatos, à realidade. Comprar um imóvel é algo complexo. Exige de você pensar, refletir sobre muitos aspectos. Exige muito recurso financeiro, algo que por si só já vai trazer a possibilidade de alguns riscos e também de se ter frustrações. Eu sei que na vida é impossível a gente não se frustrar com as coisas. A gente vai ter dificuldades, a gente vai ter problemas, mas existem alguns cuidados, alguns passos que quem vai investir em imóvel, se trilhar, vai ter seus riscos minimizados, vai ter uma boa experiência e vai alcançar ali o objetivo. Eu não quero, com essa fala, deixar você com medo de investir. Não é essa a minha intenção. Na verdade, o que eu quero fazer é que você possa se apropriar das informações que eu vou trazer aqui e ter a segurança de fazer isso, seguindo esses passos que vão te fazer chegar até o final com tranquilidade e minimizando ao máximo as frustrações. Então, sem demora, vem comigo, vamos conhecer os 8 passos para você trilhar e ser bem-sucedido na compra de um imóvel. Vem comigo. Primeiro passo: procure ofertas com profissionais habilitados. Quem são esses profissionais habilitados? São os corretores de imóveis. Para você ter uma ideia, um corretor de imóveis experiente já acompanhou dezenas, centenas de transações. Toda essa experiência ajudará e muito as partes, tanto vendedores quanto compradores. Os artigos 722 a 729 do Código Civil estabelece as regras do contrato de corretagem. Mas uma questão muito importante, que também está nesse dispositivo legal, é a obrigação do corretor de imóveis agir com prudência e com diligência. Isso significa que o corretor deve trazer as informações claras, tudo que tiver que ele souber a respeito do negócio, para orientar as partes envolvidas. Segundo passo: mantenha-se emocionalmente equilibrado. O que eu quero dizer em manter-se emocionalmente equilibrado é que, às vezes, por questões emocionais, nós costumamos fazer coisas antecipadamente. Por exemplo, negociar o preço do imóvel. Só deveríamos negociar o preço do imóvel depois de averiguar e verificar todas as informações e ver que aquele negócio é possível de ser realizado. Então, como vou negociar uma coisa que eu ainda não sei se vai ser possível ser comprada? Entende? Então, isso tem a ver com o controle emocional, de fazer a coisa certa no momento certo. Um outro aspecto importante que diz respeito ao controle das emoções
é aquele em que uma família, por exemplo, marido, esposa e 2 filhos. O marido é mais racional, a esposa é mais emocional. Os filhos são crianças, então ainda não tem o controle emocional. Mas aí você, antes de se certificar de que o negócio é possível, de que o imóvel está regular, de que você está tratando diretamente com o proprietário do imóvel, você vai e leva sua esposa e suas crianças até o imóvel. Sua esposa vai gostar do imóvel, suas crianças vão se conectar com o imóvel, imaginando ali, pai, aqui nesse lugar vai ser o lugar onde eu vou brincar com o nosso cachorro, aqui eu vou jogar bola com o meu irmãozinho. A mulher diz, querido, essa sala é enorme, conectada com a cozinha, nossos móveis vão caber aqui certinhos. Esse quarto é enorme, gostei dessa vista para o jardim. Então essas coisas vão permeando a sua mente, o emocional vai tomando conta e depois vai ficar difícil de você sair desse negócio, caso ele não seja bom para você. Então é aconselhável que primeiro você vá sozinho, se certifique do negócio, veja a documentação, veja outras informações, converse, pergunte. Quando você já estiver seguro de que o negócio vai fluir, vai caminhar, aí sim, leve a sua esposa, leve suas crianças para ver o imóvel. Porque ao final, se o negócio der errado, você verificar questões depois que você não conseguiu verificar no início, questões básicas, a frustração vai ser tão grande que talvez você ainda insista em uma coisa que não era mais para insistir, pelo apego emocional, pelo compromisso emocional que você assumiu no início do processo. O que eu quero dizer com isso é que nós devemos manter um distanciamento emocional do imóvel e se ater a questões fáticas, a fatos, questões racionais, para que isso não atrapalhe a nossa capacidade de análise, de racionalizar aquela compra, aquele investimento. Então, se você permite, logo no início, se permear de muitas questões emocionais, isso tem a capacidade de atrapalhar você na tomada de decisão. Terceiro passo, não acredite em tudo que estiver sendo dito pelo vendedor, sem que você tenha qualquer ressalva. As pessoas mentem sobre fatos e omitem informações sobre as quais deveriam falar. Para que você possa descobrir, você tem que fazer uma averiguação criteriosa de todos os aspectos que envolvem o negócio. Por exemplo, desconfie de ofertas com valores muito abaixo dos valores de mercado. Desconfie do que está sendo dito. Se um vendedor, por exemplo, fala que o terreno tem uma dimensão X, vá até o local, antes de qualquer coisa, vá até o local, verifique as dimensões, veja se elas estão se relacionando com o que está no documento, na matrícula do imóvel. Existem questões que podem dificultar muito a sua transação. Uma matrícula com dados divergentes do que consta no local pode levar a procedimentos difíceis de resolução. Fazer uma averiguação séria e completa ajudará a entender circunstâncias no imóvel que possam fazer com que você consiga uma diminuição do preço. Mas, às vezes, essas circunstâncias farão com que você desista do negócio por ele se tornar inviável. Acompanhei certo caso uma vez de uma casa que estava sendo vendida por um valor 380 mil. A casa tinha um alto padrão, muito bem construída, e o comprador me procurou para que eu pudesse auxiliá-lo. Na análise que fizemos do imóvel, descobrimos que aquele imóvel tinha uma questão documental e de propriedade de difícil resolução. O imóvel estava localizado numa área da União. Então, o meu cliente, o comprador, jamais iria se tornar proprietário daquele imóvel por questões jurídicas, que numa área de terreno do poder público é impossível fazer o procedimento de uso capião. O vendedor insistiu muito naquela venda, prometendo, inclusive, um desconto muito grande, de 380 para 280 mil. Mas o fato
já tinha sido revelado e explicado para o comprador, que de pronto desistiu do negócio. Quarto passo: não tenha pressa. Um negócio dessa magnitude, com valores altos e com grande complexidade, exige paciência, dê tempo, separe momentos, prazos para você refletir sobre aquele negócio. Não se precipite a assinar contrato, a pagar sinal, a fechar o negócio, sem que você possa meditar, orar, pedir a Deus orientação para a realização daquele negócio tão importante. Conversar com um amigo que tenha experiência, que possa ter um distanciamento emocional do imóvel e analisar as coisas de uma maneira mais fria, mais racional. Não se deixe levar por pressões do mercado, de vendas, como senso de urgência, escassez, técnicas de vendas que tentem te pressionar, fazer com que você feche o negócio o mais rápido possível. Dê tempo ao tempo, reflita, pense, converse, peça orientação, ore, procure um profissional que possa te ajudar nesse momento. Quinto passo: não realize o negócio apenas verbalmente. Procure um profissional habilitado, coloque aquilo que foi combinado, negociado, no papel, num contrato, para que você possa, em alguma situação difícil, fazer valer o seu direito, para que tanto o vendedor quanto você, comprador, possa ter os seus direitos e suas obrigações ali descritas de maneira clara e precisas. Não abra mão dessa etapa no processo de compra do imóvel. Com um contrato bem feito, você terá em suas mãos um título executivo extrajudicial que poderá ser levado ao Poder Judiciário e garantir uma execução em relação ao seu direito que está ali posto. Esse contrato também será de extrema importância caso você e o vendedor entrem em avença, em briga, em contradição, em questão. Um contrato ele é feito em tempos de paz para ser usado em tempos de guerra. É claro que a conciliação, a conversa, a intermediação é importantíssima. Por isso que um profissional qualificado, habilitado, poderá ajudar em todas essas etapas, inclusive nesse momento de conciliação, se ele existir e se for necessário. Sexto passo: pague o mínimo possível até o dia da concretização do negócio. Quando nós fazemos uma transação imobiliária, um contrato, e nesse contrato prevê o pagamento de um sinal, de um adiantamento de pagamento, esse valor deve ser feito no mínimo possível para que você ajude o vendedor a estar comprometido com o desenvolvimento do negócio do início ao fim. Você adiantando uma parte pequena do valor fará com que o vendedor se movimente para que o negócio ande rapidamente e ele possa receber a maior parte do valor no dia da concretização do negócio, que geralmente é no dia da assinatura da escritura de compra e venda ou assinatura do contrato bancário de compra e venda do imóvel. Um outro fator importante a respeito desse passo é o risco. Pensemos na seguinte hipótese: você compra uma casa e paga 80% do valor já na assinatura do contrato. O processo vai se desenvolvendo e chega o dia da assinatura da escritura de compra e venda. Nesse dia, o tabelião faz a consulta ao CENIB e nesse cadastro nacional de indisponibilidade de bens descobre que o imóvel tem lá algumas indisponibilidades colocadas pelo Poder Judiciário. O negócio não poderá ser realizado. Essa indisponibilidade é algo grave e que precisa ser verificado para ver a possibilidade do negócio seguir ou não. Mas veja, você já adiantou 80% do valor. Como é que vai ficar a sua situação nesse momento? Então, adiantar o menor valor possível é uma questão de segurança. Então, nunca esqueça desse passo.
sempre que for realizar um negócio, faça um contrato e na assinatura do contrato pague o menor valor possível de sinal. 7º passo: dê preferência a imóveis desembaraçados. Alisson, o que seria imóveis desembaraçados? São aqueles imóveis que sobre eles não recai nenhum fator que vá atrapalhar o seu uso pleno ou a concretização do negócio. Um exemplo bem marcante que eu já dei aqui nesse vídeo foi o caso de um cliente que me procurou. O vendedor estava aflito, apressado, querendo vender o quanto antes o imóvel. Valor do imóvel 380 mil. O comprador começou a ficar um pouco desconfiado, querendo sair do negócio, mas foi até o imóvel, levou toda a família, se conectou. O imóvel era lindo, o padrão era alto e ficou aquela discussão, né? Aquela dualidade, aquela briga entre o emocional e o racional. Sendo que em algum momento ele disse: eu vou procurar alguém para me ajudar, isso aqui não está certo. Ele me procurou, a gente começou a analisar a questão mais a fundo. Nesse inteirinho, o vendedor deu um desconto de 100 mil reais para matar 2 coelhos com a cajadada só. E aí, isso ainda acendeu ainda mais um alerta vermelho. No final, a gente descobriu que a área ficava perto de uma linha férrea, estava dentro da faixa de domínio, ou seja, a casa foi construída dentro da área da União. O cliente ainda pensou em insistir com a compra. Eu não posso dizer ao cliente: compre, não compre, não foi isso que eu fiz. Mas eu mostrei a ele as implicações. Ele nunca seria proprietário desse imóvel. Esse imóvel foi construído em terras da União. É impossível fazer uso capião numa situação dessa. Podia se passar 100 anos, esse imóvel continuaria sendo área da União e ele nunca teria propriedade desse imóvel. Então, dê preferência a imóveis desembaraçados, com os quais você possa lidar, resolver todas as questões de documentação, tornar-se proprietário e seguir a sua vida com aquele bem, vender aquele bem de uma maneira líquida e rápida depois, por ele ter uma condição ótima de documentação, de localização, não só de alto padrão construtivo, né? A gente tem que considerar todos os aspectos. 8º passo: contrate um profissional experiente para ajudá-lo nessa compra. A compra de um imóvel realizada com a consultoria, com a ajuda de um profissional que tenha expertise, experiência, por já ter acompanhado e realizado dezenas, centenas de transações, é indispensável. Ter o auxílio de alguém assim ao seu lado irá fazer com que o seu processo flua de maneira rápida, técnica, com todas as averiguações possíveis, minimizando os riscos e evitando que você tenha frustrações. Sem a ligação emocional com o bem, o profissional terá a frieza necessária para auxiliá-lo na análise de todas as questões que envolvem a transação. Poderá realizar uma investigação criteriosa no imóvel e no vendedor, de maneira a auxiliá-lo a minimizar ao máximo os riscos e ajudá-lo na tomada de decisão. 2 profissionais são os indicados para a realização desse trabalho. São os corretores de imóveis ou os advogados imobiliários, desde que tenham a experiência e o conhecimento técnico necessários. Chegamos ao fim desse vídeo. Espero ter cumprido com aquilo que prometi, apresentando para vocês os 8 passos. Me esforcei bastante para que o conteúdo fosse realmente um conteúdo de valor, que ajudasse você, que nesse momento está ali com seu recurso para fazer esse investimento, para dar esse grande passo. Vou colocar aqui na descrição desse vídeo os meus contatos. Sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, fico à disposição. Um forte abraço, se inscrevam aqui no canal, deem o like, compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que vocês sabem que vão fazer, vão dar esse grande passo, vão investir, vão comprar um imóvel, precisam conhecer esses 8 passos. Então compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.